LDB rege a BNCC. A BNCC, ela não surgiu do nada. Ela teve o quê? Todos os marcos legais que fizeram que ela fosse criada. Nós temos a LDB, as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, nós temos o Plano Nacional de Educação e temos a Constituição Federal. Todas elas foram de suma importância, foram os marcos legais para a criação da BNCC. Professor, e por que a BNCC é tão importante? Porque ela é o norte, ela é agora o condutor que leva todas as escolas do Brasil inteiro a seguir o mesmo rumo. Dentro da Constituição, ela fala sobre os princípios do ensino. Quais são esses princípios? A igualdade de condição de acesso para a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade de ensino, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnicos raciais, garantia do direito da educação e aprendizagem ao longo da vida. Todas elas são de suma importância para a educação. Um professor precisa saber que ele precisa valorizar as ideias dos alunos, precisa dar liberdade para aquele aluno, respeitar aquele aluno. Precisamos que as escolas tenham uma gestão democrática, onde todos os alunos possam aprender igualmente. Que os professores sejam valorizados. Nossa, lutamos muito, né, por isso, pela valorização do professor. E ele fala também da coexistência de instituições públicas e privadas. Por que precisa ter essa rixa entre as instituições públicas e privadas? A garantia do ensino público já é garantido, mas por que precisa garantir a qualidade? Se eu dou ensino, eu já espero que tenha qualidade. Então, assim, que tipo de professor você vai ser? Vai ser um professor que dê qualidade de ensino para aquela escola ou vai ser um professor que vai empurrando com a barriga? Então, é muito importante isso. A valorização da experiência extraclasse, gente, nós temos que trazer as vivências do aluno para a sala de aula. Aquele meu aluno, como é o conteúdo que ele vive, qual é o contexto, qual é a existência dele, qual é o bairro que ele mora, qual é a religião que ele tem, o que ele vive e com quem ele convive. Então, isso é muito importante. Nós precisamos saber o que consta dentro daquele aluno, o conteúdo dele, seja psicológico, emocional e social. Nós precisamos conhecer esse aluno para a gente poder desenvolver todas as nossas práticas educativas. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. É uma garantia. Então, esse artigo 3 ele é muito importante. Já no artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de o que o docente precisa fazer. Tudo isso de acordo com a LDB. Participar da elaboração da proposta pedagógica de estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem. Elaborar e cumprir planos de trabalho, estabelecer estratégias de recuperação para o aluno com menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação, colaborar com as atividades de articulação da escola. Então, gente, é de suma importância você, quando se tornar professor, você tem que entender que você tem incumbências e essas incumbências são regidas por uma lei. Então, você precisa preencher diário, você precisa preencher frequência, você precisa preencher fichas de notas, tudo isso. A BNCC, ela fala o quê? 6 direitos de aprendizagem da educação infantil. Conviver, brincar, explorar, participar, expressar-se e conhecer. Então, você precisa compreender e
fortalecer esses direitos e também conhecer os campos de experiência, eu e o outro, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação. Todos esses campos de experiência são de suma importância. Nós, na educação infantil, precisamos saber e entender para desenvolver as atividades baseadas nos campos de experiência. As competências gerais, tanto a educação infantil como o ensino fundamental, são regidas por ela. Conhecimento, pensamento crítico, criativo, científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, argumentação, projetos de vida, trabalho, empatia e colaboração, autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania. Todas essas competências são de suma importância para que você desenvolva o seu trabalho através da BNCC. Todo professor da educação infantil precisa saber esses 6 direitos de aprendizagem, os 5 campos de experiência, os objetivos de aprendizagem e as 10 competências gerais da BNCC. É de suma importância que você compreenda e saiba identificar esses campos que são necessários para um professor de educação infantil. Para quê? Para que você desenvolva as atividades baseadas nele. Maria Montessori, ela casa muito bem com a educação infantil, porque o principal tema dela é o brincar. Como brincar é importante, como dar atividades de liberdade para o aluno, para ele ter autonomia. Maria de Montessori, ela fala que o ensino tem que ser com harmonia entre todos. E aí o professor do ensino fundamental, ele vem com as linguagens. Lembre bem que as linguagens agora vai ter língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Todos dentro da linguagem. Matemática, ciências da natureza temos ciências, ciências humanas temos geografia e história. E dentro do ensino religioso nós temos o ensino religioso. Então você, professor, tem que saber no ensino fundamental, que as linguagens, quando eu falo de linguagens, eu vou ter língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação infantil. Todas elas estão o quê? Unidas. Podemos fazer parcerias com outros professores para desenvolver essa disciplina. E no ensino fundamental, a professora precisa saber todas as habilidades de acordo com os componentes curriculares do ano que Essa frase é muito reflexiva. Não aprendemos com quem sabe mais, aprendemos com quem nos conecta melhor. Então, um professor ele tem que saber a importância do plano de ensino, de um plano de aula, de todas essas informações para construir um plano de aula onde o aluno vai aprender. Vamos falar um pouco sobre as metodologias ativas. O que é essa metodologia ativa? É uma forma de ensino na qual alunos são estimulados a participar do processo de formação mais direta, de forma que quebra a abordagem tradicional. Então, é muito importante as metodologias ativas, ela transforma o aluno em protagonista. Ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Alguns métodos muito conhecidos é baseado nos jogos ou gamificação, o ensino dos pares e a sala invertida. Vocês vão conhecer mais um pouco pesquisando. Como o nosso cérebro aprende com as metodologias? 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% ouvindo e vendo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo e 95% ensinando aos outros. Então, é muito importante que vocês percebam que o aluno precisa o quê? Discutir com os outros, fazer, ensinar os outros. Muito mais do que só ficar ouvindo e lendo. Algumas abordagens são muito importantes nas metodologias ativas. O trabalho em equipe, o incentivo à reflexão e à opinião própria, a utilização de situações reais. As metodologias sempre são centradas no aluno. Estimular a interação entre o aluno e o professor, incentivar a aprendizagem de forma autônoma e participativa, valorizar as experiências já vividas pela criança, porque o professor vai ser um mediador do conhecimento. O professor não vai deter todo aquele conhecimento, ele vai ser um mediador. Como na sala invertida, você vai dar o conteúdo para o aluno e ele vai voltar com aquele conteúdo e apresentar aos outros colegas aquela temática. Então, já é metodologias que a gente usava muito tempo atrás, porém, alguns professores nem sabiam que estavam usando
o que chama-se de metodologias ativas, né? Era o que a gente chamava antigamente dos seminários. Então, agora a gente chama de sala invertida, onde o aluno dá aula. Essas estratégias de gamificar aulas, ele usa as mecânicas, os pensamentos, os elementos de jogos, tudo isso para engajar o aluno no processo de aprendizagem. Também podemos fazer isso com a leitura, onde você, aqui é um exemplo, você dá uma fábula, propõe a leitura, produz um jogo de tabuleiro, onde no formato de trilha, onde cada casinha é uma pergunta e o aluno vai ter que acertar sobre essa narrativa. Gente, os 4 P's da aprendizagem criativa. Eles estão muito falados agora. É paixão, pares, projetos e pensar brincando. O que é a paixão? Paixão é fazer o que você gosta, é estar apaixonado pela aprendizagem, estudar com prazer e obter uns resultados muito mais satisfatórios. Então, nosso aluno precisa ter paixão. Pensar brincando é um momento de brincadeira que resulta um aprendizado. Então, nós precisamos construir atividades onde o aluno ele vai aprender brincando, onde ele vai esquecer a competição, a avaliação, a autocobrança e vai brincar e aprender. Os pares é o que aquela frase antiga diz: 2 cabeças pensam melhor do que uma. Tem muito a aprender com o outro, então é o junto. O aluno vai junto com o outro descobrir o conhecimento e o uso de projetos, que é tão importante dentro da aprendizagem. A gente pode construir jogos do meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso são sugestões. Avental personalizado. Gente, quando eu coloco um aluno para ler um livro, eu preciso dar um norte para ele. Então, esse organizador de leitura, ele é muito interessante para a gente estar dando junto com o livro para o aluno fazer essas anotações. E sugestões. Olha esse restaurante dos livros. Isso aqui são atividades que o aluno vai estar aprendendo. Ele vai ser o protagonista, ele vai estar o quê? Ele estará dentro do processo de aprendizagem. Na educação infantil, gente, esse sem o alfabeto é muito interessante. As crianças, elas gostam de carinho, de afago e brincar, né? E olha aí o sem o alfabeto. O uso dos jogos. Olha esse jogo aqui, é um jogo de dominó onde se tem o quê? As palavras e a imagem. Então, a criança vai aprender brincando. Com essa caixa musical, a criança vai escolher, né, uma das fichinhas e aí vão fazer a cantoria dentro da sala de aula. Olha que legal. Olha aí, aprendendo as cores através de quê? Ele vai colocar o palitinho na abelhinha que está corretamente junto com a florzinha. Olha aí, trabalhando com o quê? Com um pompom, para ele aprender a contar. Tudo de material reciclado, pessoal. Olha aí, ele vai jogar a bolinha e vai formar. Quantos pontos ele fez? Olha aí esse mini basquete. Tudo isso é para trabalhar matemática. Eu também posso agregar a matemática e o português junto, onde ele vai separar o que são letras e o que são números. Super interessante. Essa mãozinha, gente, ela é muito interessante no início da contagem, para a criança aprender a contar. Olha aí os materiais reciclados novamente sendo um aliado para o professor utilizar. Essa roletazinha, onde o aluno vai colocar o pregador e descobrir o número correto. Essas fichinhas são muito interessantes para fazer contagem. Olha o fantasma comedor de letra. Ele vai descobrir a letra e colocar dentro da boquinha. Olha, ele vai descobrir o nome dele, olhar a letrinha e construir bem aí o nome dele nessa caixa. Ai, que legal! Sobre as cores. Olha, ele vai descobrir a cor. Olha, aqui é coordenação motora e as vogais. E lembra que lá falou que a criança aprende muito mais fazendo. Então, você conta a história do Currupira, mas também você pede para ele construir o Currupira. Então, ele vai fortalecer muito mais essa aprendizagem. Olha aí o nosso velho aliado, as sílabas. Eu amo trabalhar as sílabas nesse formato. Coordenação motora da criança. Olha aí, ele vai construir. Leitura na lata, gente. Olha que legal. Jogo das cores. Alguns de vocês, eu acho que já fizeram, já participaram dessa atividade. Olha aí, você vai dar uma ficha e ele vai descobrir que sorvete está na hora certa. Essa berlinda é para trabalhar grafema e fonema. Aqui nós temos uma atividade para trabalhar adição. Tudo isso são metodologias
que você vai trabalhar e agregar conhecimento com o aluno, quebra-cabeça. Ele vai construir a sequência numérica. Olha aqui, é feito com imã, onde ele vai construir as palavras que você ditar, ele vai construir a palavra. Olha o jogo das vogais, onde ele vai jogar o dadinho e descobrir onde aquela imagem vai ficar. Igualmente, olha a pescaria, usando o imã. Coloque a sílaba formando a palavra, né? Tem a imagem, você vai formar a palavra. Aqui ele vai descobrir qual cor vai no lugar certo. Ditado estourado, as crianças super adoram. Ditado estourado é muito legal. Olha aí a caixa da história, toda personalizada, muito bonita. Olha, essa história é super interessante. O Monstro das Cores, muito divertida. Aqui a criança vai trabalhar a letra cursiva e a letra bastão. Olha que legal. Aqui nós trabalhamos com as frações, olha aí, através de fichas. Adição divertida, você vai trazer o cotidiano dele e ele vai trabalhar, ó, a sua idade mais 2, a data de hoje mais 3. E a avaliação diagnóstica, você tem que sempre fazer essa avaliação para conhecer como é que está seu aluno. E aí você vai fazer perguntas simples e ele vai responder. Aí é para trabalhar as multiplicações, palavras com acento e acento circunflexo e acento agudo. Olha aí que interessante. O qual objeto? A questão do manusear, pegar, né? Olha aí, muito legal. Ele vai tentar descobrir que objeto é aquele. Aí são vários palitinhos com frases coladas, onde o aluno vai ter que colocar na ordem correta da história ou da parlenda. Trilha gramatical você consegue fazer com alunos do terceiro, quarto e quinto ano. É muito interessante, porque eles já estão trabalhando a gramática. O bingo, gente, o bingo é super legal. Você pode fazer de vogais, de sílabas, de palavras. Lata da interpretação. Olha aí que divertido. Gente, você pode transformar o material dourado em material colorido, você pode construir. Aí é um projeto de meio ambiente. Olha que divertido, os alunos trouxeram, ó, mudas de planta e a professora personalizou a sala. Olha que lindo, com atividades que eles fizeram. Olha aí também, projeto das cores. Então, os projetos, eles são um aliado do professor na hora de desenvolver a aprendizagem. Olha aí essa feira de ciências, onde a professora ensinou os alunos a construir um vulcão. Super interessante, muito didático. Aqui é um sarau nordestino. Olha aí os personagens nordestinos, onde as crianças estão aprendendo um pouquinho da cultura e expondo ela, né, conhecendo mais um pouquinho. Essa atividade, gente, é super interessante sobre o WhatsApp, ó. Aqui tem uma historinha sobre o WhatsApp, ó, a Chapeuzinho Vermelho falando com a vovó. E aí, o que sabemos do WhatsApp? Tem várias informações sobre o WhatsApp. E aí ele vai fazer uma sugestão para a criança continuar a história. O que vai ser na história? Lá já tem. Oi, Netinha, como vai? Tudo bem? Vem me visitar. E ela vai contar como foi a visita. Olá, pessoal. Nossa disciplina, uma das temáticas dela é os projetos pedagógicos ou projetos didáticos, né? Que fazem o quê? Permitem ao aluno vivenciar atividades lúdicas, criativas, que podem mudar a comunidade em que vivem, como um projeto sobre meio ambiente, que podem fazer com que eles se ressignificar, né, as experiências vividas. E tudo isso vai trazer uma aprendizagem significativa. John Dewey diz o quê? Que essa criança precisa conhecer a realidade, ela deve solucionar problemas, ela deve trabalhar de forma coletiva. Tudo isso são os ideais que John Dewey diz que a criança precisa. Então, ele é o pai da pedagogia de projetos, né? Que ele diz que a criança precisa saber por que aprender. Então, através dos projetos, a gente faz ela ter essa visão, que possibilita também o professor a se tornar uma pessoa dinâmica e não repetitivo, através de várias atividades dinâmicas, criativas, lúdicas. O professor faz a criança aprender através de metodologias diferenciadas. E isso vai tornar o professor uma pessoa dinâmica que vai construir atividades, seja com material reciclado, seja com os materiais que já tem na escola, seja transformar uma pequena atividade em uma grande experiência para a criança.
O trabalho da pedagogia com projetos demanda da escuta atenta, de um olhar aguçado por parte do professor. Como um professor vai abordar um projeto de leitura que vá chamar a atenção das crianças? Seja um projeto de leitura, seja um projeto de escrita, seja um projeto sobre o meio ambiente ou sobre ciências, a questão do nascimento das plantas. Então, tudo isso, o professor precisa ter um olhar aguçado, ele tem que estar atento a tudo que está à volta, às novas tecnologias e conseguir trazer isso para a vivência do aluno. É uma pedagogia que transforma a escola em uma comunidade de investigação e de aprendizagem. O que é essa pedagogia? A pedagogia do projeto. Gente, quando você integra um projeto, você pode integrar várias salas de aula, você pode estar integrando quem? Você pode estar integrando a família, os outros professores da escola, a comunidade em que vive. Então, ele é um projeto que busca isso. Então, o que essa pedagogia faz? A pedagogia é o principal mecanismo do qual o ser humano projeta e constrói sua própria vida e, portanto, intrinsecamente é motivado. Então, precisamos trabalhar projetos e trazer o dia a dia do nosso aluno para dentro daquele projeto, incentivar o aluno a explorar, a investigar, procurar evitar que a aprendizagem seja algo passivo. A gente precisa que o aluno tenha interesse, que ele busque, que ele pesquise aquele conhecimento. E os projetos, eles fazem isso. Buscar evitar que os objetos de aprendizagem escolar seja definido como absorção de informação. E não, o aluno ele vai manipular objetos, ele vai criar estratégias. Então, tudo isso, através do projeto, vai ser desenvolvido com o aluno. A tecnologia digital é a parte integrante e indissociável na metodologia dos projetos. Então, é muito importante o professor conhecer as novas metodologias e trazer ela para dentro da vivência da escola. Rejeita a noção de que todas as pessoas devam aprender da mesma maneira. Sabemos que algumas crianças não aprendem igualmente, então o projeto ela dá uma abertura para aquela criança que é mais tímida, para aquela criança que é mais desinibida. Então, todas essas crianças vão ter a oportunidade de desenvolver competências dentro desse projeto, porque vai ter várias atividades. Se ele não se deu bem, não desenvolveu tão bem uma atividade, mas ele pode desenvolver a outra. Então, é nessas modificações, nessas atividades diversificadas que a gente vai conseguir desenvolver a aprendizagem dos alunos. A pedagogia dos projetos também, ela procura estabelecer uma estratégia, relação entre o que acontece na escola e na vida do aluno. O aluno pode trazer experiências. Então, tudo isso é muito importante para o crescimento educacional daquele aluno. Algumas dicas importantes sobre os processos dentro do projeto pedagógico. Quais seriam? Os projetos, gente, precisam ser simples. Descomplique o processo. Contextualize com atividades do dia a dia. Eu não preciso fazer aquela atividade que eu nem vou ter material para ela. Então, faça com materiais que você tem no dia a dia. Uma atividade simples, mas que os alunos vão aprender com prazer e alegria. Projetos interdisciplinares, eles são bom aliado, ele trabalha diversas disciplinas com dinâmicas, as crianças acabam gostando. A questão da matemática, muita criança não gosta, mas se você começar a trabalhar através de jogos, de brincadeiras, tudo isso vai ajudar o aluno a gostar daquela disciplina. Não faça vários projetos juntos, fica cansativo, então é sempre bom você fazer um projeto de cada vez. Monte projetos simples e funcionais, o que realmente importa é o que não é o que está escrito, é o resultado final.